Muito bem, estamos de volta no seu dial e também no YouTube. Quase metade dos deputados federais, 49% aproximadamente, desaprovam a gestão do presidente Lula, avaliando essa gestão como ruim ou péssima. Para cerca de 28%, a gestão é ótima e ótima e boa, e para 22%, aproximadamente quase 23%, é regular. Os dados são do levantamento Ranking dos Políticos, divulgado nessa quarta-feira. Então veja só que a maioria, praticamente 49%, desaprova a gestão de Lula entre deputados. E no Senado? Bom, por lá a avaliação é bastante parecida. O governo tem rejeição de cerca de 46% dos senadores. Outros, quase 31% dos senadores avaliam como ótima ou boa e 23% consideram regular. Pesquisa ouviu 110 deputados federais de 18 partidos e 26 senadores de 11 partidos diferentes entre 11 e 12 de fevereiro. A pesquisa também levantou a percepção dos parlamentares sobre a relação do governo com o Congresso Nacional. Para 64,5% dos deputados, o relacionamento com o petista é ruim ou péssimo. No Senado, esse índice é de 53,8%. A pesquisa ainda buscou ouvir os parlamentares sobre projetos em tramitação no Congresso e propostas do governo Lula. O projeto da anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro tem um apoio de 50% dos deputados que concordam com a tramitação da matéria. Outros 41,8% são contra. No Senado, 46,2% são favoráveis à anistia e 38,5% são contrários. Sobre o aumento da isenção do imposto de renda, 49,1% dos deputados e 50% dos senadores apoiam a medida. O levantamento também pediu uma avaliação sobre a atuação de Fernando Haddad no comando do Ministério da Fazenda. Somente 30% dos deputados e 46% dos senadores ouvidos na pesquisa aprovam a gestão. Daí, portanto, um resultado ruim para o governo, mais um em termos de pesquisa. Importante que o governo não acredita em pesquisa, diz que os trackers internos deles mostram outra realidade, então também não devem estar aí de cabelo em pé com esse levantamento, que assustaria aí qualquer político em gestão quando você tem recortes que trazem ali uma questão de impopularidade para sua gestão, sendo que a popularidade ela é quase que um imã, para você ter ali adesão política, para você ter governabilidade e para você conseguir colocar os seus projetos em prática, Existe dentro da política, se um governo vai bem, todo mundo quer estar junto na fotografia. Se o governo vai mal, todo mundo quer apontar o culpado como o comandante do barco, o comandante do governo, e descolar a imagem o quanto antes. Perto de uma eleição, então, você imagina o peso. E eu quero dizer o seguinte, esta composição, inclusive de Câmara e de Senado, tem um peso importantíssimo para as próximas eleições e para os movimentos políticos que acontecem já agora. Em muitos lugares, nós vamos ter candidatos ao governo que vão sair só para catapultar, basicamente, nomes ao Senado, à Câmara Federal. É uma briga também que vai se apresentar diante da polarização atual entre esquerda e direita pelas cadeiras dentro da Câmara e dentro do Senado Federal. Então, naturalmente, esse é um outro termômetro dessa composição. A direita sonha com a maioria ao Senado, Bolsonaro vem dizendo isso, que quer que exista um movimento da direita elevando. A esquerda, é claro, também vem na mesma toada, quer garantir ali para as próximas eleições um cenário de tranquilidade para ter a aprovação e a condução política, tanto para um lado quanto para o outro. O objetivo é o mesmo e a partir desse levantamento a gente tem ali um indicativo de como pensam os parlamentares que por lá estão hoje. É um recorte, só vou destacar, é um recorte, mas é um recorte de momento. Eu ia destacar justamente essa questão do recorte, Rafa, porque essa pesquisa ouviu 110 deputados federais, 18 partidos, 26 senadores, mas a gente tem que lembrar que são 513 deputados e é compreensível que as pesquisas eleitorais, por exemplo, que medem a avaliação do governo por parte dos cidadãos, ela faça um recorte, óbvio, você não vai ouvir toda a população brasileira e ali você extrapole, para entender qual que é
o termômetro mesmo em todo o país. Mas nesse caso em específico, eu acho que uma pesquisa para apontar esse tipo de avaliação dentro do Congresso poderia ouvir a totalidade dos deputados, são 513. A gente, como jornalista, faz levantamento sobre a bancada paranaense, por exemplo, o tempo todo, ouvindo todos os 30 deputados, todos os 3 senadores, num instante. Então, eu acho que a gente deveria ter aí um cenário mais amplo, né, mais completo, para que a gente pudesse fazer esse tipo de análise. Mas é evidente que os congressistas, eles estão insatisfeitos com principalmente o trabalho de articulação que tem sido feito por Lula nesse Lula 3, né? Lula, diferente dos mandatos anteriores como presidente, não tem feito esse corpo a corpo, não tem recebido muitos parlamentares, líderes partidários em jantares, em almoço. Alguns dizem em Brasília que ele está mais encastelado. Então é claro que isso dificulta um pouco esse processo de articulação, de proximidade, mas também tem um contexto político que é diferente, né? Desde 2015 a gente tem um enfraquecimento desse presidencialismo de coalizão, justamente porque o Congresso não depende mais tanto dessa barganha do governo para conseguir recursos, né? Emendas parlamentares, elas passaram a ser impositivas, você tem lá o orçamento secreto, então eles têm mais autonomia e não precisam tanto do governo para conseguir negociar verbas e aí, em troca disso, né, garantir os votos que são necessários para a aprovação daqueles projetos que são fundamentais, que são prioritários para o governo. Tem todo esse cenário que é justificável, mas por outro lado, esse enfraquecimento que a gente tem visto do governo na visão da população, justamente por conta dessa instabilidade econômica, fiscal, principalmente alta dos preços dos alimentos, que tem impactado de uma forma geral a perda de poder mesmo de consumo da população brasileira, né? Nosso dinheiro está valendo menos e isso tem feito com que a avaliação do governo seja negativa e, por consequência, que o apoio ao governo político também seja, porque se é um governo enfraquecido diante da população, você acaba desembarcando, né? Você vai ficar num barco furado, as eleições estão se aproximando e diante dessa incerteza se esse governo vai ser ou não competitivo para, quem sabe, buscar uma reeleição ou pelo menos emplacar um outro nome de esquerda, faz aí com que esses parlamentares acabem se afastando um pouco mais do governo. É importante que, mesmo assim, o governo trabalhe muito nessa articulação política agora com a Gleisi para tentar minimamente reverter esse cenário e aí em 2026 tentar mudar inclusive a composição do Congresso, porque a Rafa bem lembrou, a direita já há mais de um ano, há quase 2 anos, tem trabalhado de uma forma bastante incisiva em construir nomes para a disputa do Senado. Eles pretendem ter maioria no Senado. A vida do Lula nesse mandato aí, nesse terceiro mandato, é muito mais fácil no Senado do que na Câmara, e a intenção é que num eventual Lula 4, a situação seja bem distinta. Eles tenham mais força no Senado, até porque o Senado tem alguns poderes especiais, como, por exemplo, julgar impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. E se a esquerda também quiser fazer frente a isso, tem, Rafa, que se atentar, porque não é basicamente querer, tem que trabalhar, como a gente está vendo na direita, em todo esse trabalho de articulação e de construção de nomes. É muito mais fácil você eleger um senador do que você eleger um presidente da República. E aí o PT, que está muito enfraquecido, que saiu muito menor nessas eleições municipais, fica focando em tentar uma reeleição de Lula ou construir um outro nome para disputar a presidência da República e não se atenta ao fato de que não tem prefeituras importantes em todo o país, não elegeu governadores em estados estratégicos e não tem uma presença massiva na Câmara e no Senado. Então, estar atento a isso é fundamental, porque esse termômetro que a gente acabou de ver aqui nessa pesquisa, que eu ressalto aqui novamente, faço a minha ressalva, ele é importante sim. Governabilidade é fundamental. Não adianta você ser presidente e não ter governabilidade.